Esta autobiografia narra a vida e a obra de uma mulher que já nasceu predestinada para trabalhar com pessoas marginalizadas. Caminhou muito, cruzou muitos destinos, idealizou federações da pessoa com deficiência, fundou federações em alguns estados do Brasil. Não mediu esforço, recebeu muitas homenagens pelo Brasil afora, inclusive o título de Dama Comendadora Filântropa, pelos trabalhos realizados em prol da pessoa com deficiência. Era uma cidade do interior até bastante populosa. A Segunda Guerra Mundial havia recém-terminado e uma atmosfera de esperança parecia encher a todos de entusiasmo. Novas oportunidades para os negócios e até produtos para exportação. Nas ruas, alguns automóveis e muitas carroças circulavam apressadas. E no meio de toda esta movimentação alegre, ninguém percebera que uma pequena garotinha havia entrado debaixo de uma das carroças e pegava carona empoleirada sobre seu eixo. E ninguém haveria de perceber se seu irmãozinho não viesse correndo atrás, aos gritos, chamando a atenção do cocheiro. Sem reduzir a marcha da sua carroça, o cocheiro irritado dispôs-se a dar chicotadas naquela garotinha até que ela caísse ao chão. Que ideia boba empoleirar-se no eixo debaixo de uma carroça, uma ideia boba e perigosa, e é assim que os adultos julgam as crianças. O carroceiro jamais parou para perguntar para aquela criança o porquê daquela peraltice. Mas quase 70 anos depois, viemos a saber pela própria menininha que seu sonho era andar de automóvel, um sonho bastante justificado para uma criança. Hoje a Maria está mais crescida. Envelheceu um pouco, é verdade, mas ainda guarda consigo as lembranças e os sonhos da infância. E se ela nos der a graça de nos colocar a par de tudo o que aconteceu, teremos de começar nossa história 7 anos antes, quando então ela ia nascendo. É uma pena não poder descrever tudo, tintim por tintim, tostão por tostão, porque isso levaria mais de 70 anos. Então, vamos tentar contar somente aquilo que couber neste pequeno livro. E o leitor não me julgue mal por resumir a história tão rica e cheia de aventuras que certamente poderia encher outros 20 volumes iguais a este. Mas com o tempo que dispomos e nossa pouca experiência com as letras, acredite o leitor que tentaremos fazer o melhor. A caminhada na visão de uma pessoa com deficiência. Escrito por Francisco Mário Alves Tavares. Agradeço primeiramente a Deus que me inspirou, que me deu força para eu completar este trabalho. Sou grato a todos que me apoiaram e incentivaram a escrever a vida e a obra desta mulher guerreira, que criou e educou os 5 filhos sozinha, que ajuda centenas de pessoas com deficiências, idosos, ribeirinhos, estudantes, amigos de profissão diversas. Na sua trajetória, cruzou muitos caminhos, pois é contadora, administradora, gestora ambiental, cooperativista, instrutora, palestrante e conselheira das áreas das classes marginalizadas. Comprometida com o social, nunca deixou de atender alguém que lhe pedisse ajuda. Fica insatisfeita quando há a impossibilidade de atender. Registrei exatamente o que ela ia narrando, talvez tenha ficado ainda muita coisa que não foi falado, mas ouvi e registrei fielmente. Espero proporcionar uma boa leitura. Francisco Mário. Prefácio. Conheci Francisco Mário Alves Tavares, o escritor desta obra, em uma associação de deficiência localizada em Porto Velho, nos longínquos anos de 1995. Eu era funcionário do governo do estado de Rondônia e fui cedido a esta associação na época. O Mário veio trabalhar como voluntário. Passamos os primeiros momentos, nos aproximamos e começamos a trocar ideias, chegando à conclusão que estava no mesmo lado de um trabalho que iria beneficiar as pessoas que necessitavam de ajuda em todo o estado de Rondônia. Quando assumiram a presidência da entidade, receberam a visita dos diretores da distribuidora de energia, que propôs um convênio para a inserção de deficientes na função de assistente administrativo. Perguntou ao Mário e à Dona Deus se eles tinham condições de atender e a sua resposta foi afirmativa. Foi marcado o dia para assinarem o contrato. Ao iniciar o trabalho, andamos todo o estado. Nos encontramos em situações adversas. Afirmo
que foi nessa missão que conheci Francisco Mário e sua mãe Maria de Deus, numa caminhada cheia de pedras e espinhos, e em 30 dias os PCD de todo o estado de Rondônia para atender a Serom. Em 9 de outubro de 1999, nasceu a FEDER, Federação das Pessoas com Deficiência de Rondônia, a pioneira, onde embarquei com eles essa nova empreitada. Claudenor Ferreira Batista. A caminhada além do limite. Um dia, conversando com minha mãe, Dona Deusa, resolvi perguntar um pouco de sua vida. E ela me respondeu: "Ah, meu filho, seria preciso muitos dias para lhe contar como nasci, como vivi e como tenho lutado." Passei a ouvir com muita atenção, pois apesar de ter vivido sempre perto dela, nunca ter me afastado, resolvi ouvir com muita atenção. Sou primogênita de um jovem casal, Sebastião e Nazaré. Nasci na cidade de Sobral, no norte do estado do Ceará, no longínquo ano de 1945. Desde o início, ser diferente já fazia parte de sua vida. Em seguida, veio o momento de tristeza e preocupação, pois a região Nordeste foi acometida de uma grande pandemia de poliomielite, uma doença cujas consequências eram desastrosas, não distinguindo cor, raça ou classe social, e na maioria dos casos, quando não matava, deixava aleijado. Assim chamavam, naquele momento, a pessoa que ficava com alguma sequela da polio. Erradicada 40 anos depois, no meio desta pandemia, Dona Deusa foi acometida, o que causou grande preocupação, pois, como era de esperar, a menina com febre alta não ficava mais em pé e a perna direita foi afetada. Neste momento, os pais de Dona Deusa procuraram os profissionais de saúde da cidade de Sobral para visitar vários médicos, em busca de tratamento possível para amenizar as sequelas, e sem resposta da medicina, resolveram por conta própria tratar em casa, à base de massagens com óleos canforados, infusão, e depois de 3 meses de muita dedicação, veio os primeiros resultados satisfatórios, iniciando os primeiros passos. Educar para enfrentar o preconceito. Prevendo o que poderia acontecer num universo totalmente preconceituoso em que vivia a região Nordeste naquela época, onde qualquer diferença era imediatamente discriminada por menor que fosse, seu pai, um homem sempre à frente do seu tempo, procurou uma forma de preparar a filha para enfrentar e superar todas as dificuldades que encontraria pelo caminho, sem deixar trauma. Orientou a filha falando de sua maneira: "Maria, você tem uma diferença na perna. Você não tem culpa e vai enfrentar alguns momentos difíceis pela sua vida afora. Portanto, seja melhor no que você faz. Seja o varredor da rua, mas o melhor varredor. Pois se alguém perguntar por você, todos dirão: é a melhor varredora da rua. Lembre-se, morre o homem e fica a fama." Ela diz que leva as palavras do seu pai e dela ao pé da letra, procurando se sobressair no que faz. Dona Deusa conta que desde cedo teve que se virar sozinha. Quando ia completar a idade de 8 anos, sua mãe Nazaré a preparou para fazer a primeira Eucaristia na igreja do Patrocínio na cidade de Sobral. No momento de sair de casa, seu irmão adoeceu. Seu pai não estava em casa e sua mãe foi tratar do menino e disse: "Não tem quem vá com você." Ela respondeu: "Sim, mamãe, eu vou sozinha." E fiz a Eucaristia, contratei o fotógrafo e retornei para casa. Quando o mundo desmorona. Dona Deusa, ao completar 8 anos de idade, sua mãe Nazaré, ao dar à luz, ficou muito doente e teve que ser internada em um hospital distante 240 quilômetros de Sobral, vindo para Fortaleza, deixando os 6 filhos pequenos, entre eles a menina de apenas 2 meses. Naquele instante,
O mundo de Dona Deusa, que tinha uma estrutura familiar sólida com pai, mãe e irmãos, desmoronou. De repente, sem entender o que estava acontecendo, ficaram sem os pais e morando com os avós paternos e os tios em outra casa. Seu pai, Sebastião, ficava na sua residência e um dia perguntou ao seu pai se aceitaria ir morar em Fortaleza com toda a família e ajudar no tratamento de sua esposa. Lhe daria toda a estrutura que tinha em Santa Quitéria, sua terra. O pai aceitou e foi arrendado uma extensão de área de terra em Fortaleza, onde o pai dele poderia plantar e criar os animais. Começa então uma nova fase na vida das crianças. Logo após um ano de tratamento, hospitalizada, a mãe de Dona Deusa recebeu alta e veio para casa. Nesse instante, seu pai, que ainda permanecia em Sobral, solicitou sua demissão do banco, tendo em vista sua convocação para o Banco do Nordeste do Brasil, em Fortaleza. Mas isto era só o começo. A festa da Rainha Mirim. Dona Deusa contou que sua irmã Conceição era uma criança muito quieta. Procuraram uma forma de animá-la. Idealizaram um concurso de Rainha Mirim. O voto era uma carteira de cigarro. Cada uma tinha um valor e colocaram várias crianças a procurar voto. No final, ela foi eleita. Fizeram uma festa de coroação, tudo isso era idealizado por Dona Deusa. Brincadeiras de gente grande. O trabalho das crianças. Nesta nova fase, começaram as atividades cotidianas para as crianças. Como ainda não estavam estudando, passaram a trabalhar em várias atividades. Uns limpavam a terra para plantar, outros levavam as cabras para pastar em rodízio. As atividades passavam o dia todo. Dona Deusa conta que quando era sua vez de pastorear as ovelhas, ela comia todas as frutas nativas que encontrava no caminho. O avô e a forma de ensinar aos netos. Uma das lembranças que jamais abandonará é a de todas as noites de lua cheia. Após o jantar, o avô de Dona Deusa reuniu toda a família do terreiro da casa. Sentado no chão de areia fina e branca, com o clarão da lua, passava a contar histórias da Bíblia. Ele era um estudioso e profundo conhecedor do livro sagrado. Encontrou a forma de ensinar aos netos a palavra de Deus. E assim, todas as noites, tinham estes momentos preciosos, que jamais serão esquecidos, pois nesta época as crianças não sabiam ler e as mulheres não tinham costume de ler a Bíblia. O amor acontece e não tem idade. No final do ano de 1956, Dona Deusa, com 11 anos de idade, contou que veio morar vizinha à sua casa um menino de 12 anos que vinha fazer a prova do Banco Nordeste. Era filho de um rico fazendeiro da cidade de Miraíma, Ceará. Naquele momento, várias meninas foram até ele para que escolhesse uma para namorar e a convidaram. Ela não queria ir, pois se achava muito criança. Como houve muita insistência, ela acompanhou o grupo. E quando ele perguntou a idade de todas as meninas, perguntou a idade dela, e ela bastante tímida disse, 11 anos. E ele disse, esta é a minha. Foi o seu primeiro amor. Seu nome, José Barbosa. Havia uma diferença muito grande dos namoros naquela época para os dias de hoje. Este amor durou 9 anos, toda a sua adolescência e uma parte da sua idade adulta, sempre pautada no amor, respeito e confiança. Ele continuava estudando em colégio interno na cidade de Sobral. Quando tinha folga, vinha a Fortaleza, onde ela estava sempre
esperando. O primeiro contato com o mar. Dona Deusa me contou que em meados de 1957 tiveram o primeiro contato com o mar. Deu-se então o encontro deles. Não se cansavam de passar a tarde toda entrando nas ondas. Sentada na areia da praia, esperando os barcos de pesca chegarem, ficavam horas imaginando a vida no mar. Os pescadores, Dona Deusa conta que naquele momento aprendeu a admirar tudo que estava no mar e o que vinha do mar. Era observado por ela e os irmãos. Os pescadores, quando chegavam do mar, a expressão do olhar, do rosto deles, a alegria de encontrar o povo, de descarregar o barco e a segurança que sentiam na terra firme, tudo isso era observado e sentido pelas crianças que todo dia os esperavam. Uma mudança na trajetória. A transferência do trabalho de seu pai para a cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1961, essa etapa da vida de Dona Deusa foi bastante tumultuada, pois ela me contou que o pai tinha muito prestígio na cidade de Angicos. Naquele ano, minha mãe ia completar 15 anos e descobriu que o adolescente se confia no prestígio dos pais para praticar atos que não condiz com a regra da educação das pessoas e aproveitar para desafiar o mundo. Entrava no cinema para ver o porteiro dizer que menino não entra, e ela entrar para o outro porteiro mais antigo dizer: deixa, rapaz, é a filha do bancário, ela não permanece, ela só entra, dá uma volta e sai. Da mesma forma, fazia no clube da cidade. Um dia, seu pai, que não chamava a atenção de ninguém, chegou para ela e disse: minha filha, você conhece a tia Lica? Era uma velhinha de quase 90 anos que abençoava todas as pessoas da cidade. E ela respondeu: sim, conheço. Ela disse: minha filha, dizem que todos que pedem a bênção a tia Lica, ela diz: Deus te livre da filha do bancário. E ao ouvir estas palavras, entendeu que o pai estava chamando a atenção dela. E a vergonha tomou conta dela. Refletiu sobre tudo que fazia. Ficou com vontade de pedir desculpas de tudo que tinha feito com os porteiros do cinema, dos clubes, e foi pedir desculpa. E nunca mais repetiu tal atitude. O pai da minha mãe tinha o poder de consertar os filhos apenas com uma forma de contar uma história. Ele a chamou e disse: minha filha, vou lhe proibir de fazer nada. Você reconhecerá onde pode ir e precisa voltar quando bater na barreira. Reconhecerá o momento da volta. Se passar da barreira, responderá pelas consequências. A mudança do aluno para o profissional. Ao ser matriculado no segundo série ginasial da Escola de Comércio da cidade de Angicos, onde seu pai era o professor da carteira de comércio, como ela tirava só 10 nas matérias, na matéria que o pai ensinava, ela só tirava 9. Então os amigos perguntaram: professor, por que a Maria de Deus tira nota 10 em todas, mas a matéria e na sua só 9? Ele respondeu: porque o 10 dela é meu. Dona Deusa me contou que o professor de contabilidade, ela entregava a prova toda riscada. E ele dizia: Maria de Deus, você nunca será nada na vida, pois seus trabalhos são borrados. Dona Deusa iniciou a carreira de contadora, pois na época quem era chamado de contador e fazia todo o trabalho era o técnico aos 19 anos. Quando mulher, não tinha o direito de ser contadora. E quando terminava de escriturar um livro caixa e um livro diário, perfeito, sem rasura, uma letra linda, ficava admirando e lembrando as palavras do professor: você nunca será nada. Maria,
Sente aqui. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Minha filha, se cada amor fracassado, alguém morresse, poucas pessoas existiriam no mundo. Acontece que cada pessoa tem a capacidade de enfrentar os seus problemas. O que foi, papai, que aconteceu? O senhor está fazendo tanta rodeio assim. Deve ser uma coisa muito séria, né? O que foi que aconteceu? Diante de Deus eu afirmo, não desistirei de você, porque meu projeto de vida é José, quero lhe fazer uma pergunta, mas você só me responda se puder dizer a verdade. Se não puder, deixe-me sem resposta. Sim, posso responder. Pergunte. Aquela carta que você me mandou, tudo aquilo era verdadeiro? Não. Como assim? Eu era um filho de fazendeiro e fui em casa saber a minha situação financeira. Mas quando eu cheguei lá, vi meu patrimônio lapidado. E aí eu pensei, como eu poderia casar com você se você é uma família boa e uma profissional em ascensão? Como eu poderia casar com você? Mas você sabia que eu ia esperar a vida toda? Sabia. Mas nós nos acostumamos a ser criança e não pensar no nosso futuro. E aí perdemos o nosso futuro. Mas por que você não me procurou? Procurei, mas você me disse que ia se casar. Por isso que eu logo pensei, se ela vai se casar, ela não gosta de mim. Eu vou embora para outro estado. E só retornarei quando você ficar viúva ou separada. Volta ao mundo. O pai de Dona Deusa acompanhava a luta, a dor, a paciência dela com a criação dos filhos e um dia resolveu lhe dar um presente e disse: vá dar uma volta no mundo, nós tomaremos conta dos seus filhos, eu e sua mãe. Minha mãe conta que ela andou 6 meses pelo Brasil, conheceu todos os estados, percorreu a Transamazônica do estado do Maranhão ao ponto zero, até Jacareacanga, faltando pouco trecho para conseguir chegar a Manaus por terra. Ainda muito jovem, com apenas 26 anos de idade, muito bonita, educada, todo mundo admirava sua coragem. Quando você precisa de uma pausa. Quando ela chegava em casa, sua mãe estava muito preocupada, chorando, e dizia: pensei que você tinha morrido. E ela dizia para a mãe: mulher, eu não vou morrer, porque não me acompanho com gente estranha, não bebo, não uso droga, não atravesso a rua sem olhar para o lado, e outro, não me aproximo de quem não conheço. Sempre estarei voltando para a senhora. De 1992, após resolver todas as suas pendências em Fortaleza e a realizar uma das coisas mais difíceis, se despedir de sua mãe, retornou a Porto Velho em 4 de janeiro de 93, com toda a sua família, um total de 8 pessoas, sendo 3 filhos, 3 noras e 2 netos, para 130 horas de viagem direta, e ainda abalada pela perda do pai, o melhor amigo e o maior incentivador de suas aventuras. Inicia-se uma nova vida, já com emprego, casa e alguns trabalhos extras nos finais de semana. Com o passar do tempo, cada um dos filhos foram se colocando no mercado de trabalho. Dona Deusa procurou a secretária de Assistência Social de Porto Velho para falar sobre o emprego para pessoa com deficiência, já que éramos de um estado com um número muito elevado de preconceitos. Ela indicou uma entidade que trabalhava com PCD. Lá, ela teve conhecimento dos termos discriminação,
acessibilidade e inclusão, que até então não conhecia. A partir deste momento, abriu-se uma visão para lidar com a pessoa com deficiência, que ela desconhecia, pois impactava diretamente na vida de seu filho. Nasce nesse momento um sonho que virou realidade. A partir daí, minha mãe começou a estudar sobre as deficiências. Passou a frequentar a sede da associação nos dias de reunião e constatou de imediato que os relatos sobre a discriminação, inclusão e acessibilidade eram as mesmas dificuldades que ela enfrentara toda a sua vida e não sabia. E agora tinha a oportunidade de corrigir os erros cometidos à minha pessoa em defesa de outras pessoas com deficiência, entre elas seu próprio filho. Após este momento, começava a mudar a realidade da vida da pessoa com deficiência de Rondônia. Eles procuraram a diretoria da associação, queriam voltar a estudar, voltaram para o colégio, estavam bem empregados, prestígio, um lugar em sua associação onde eles sentiam à vontade. Todos apresentaram autoestima elevada. Em 1998, eu e minha mãe assumimos a direção daquela entidade. Iniciamos o trabalho e conseguimos um motorista de veículos do governo estadual à disposição da entidade. Iniciamos uma busca por emprego, profissionalização, bolsa de estudo para o curso de graduação em prol da classe. Muitas empresas nos procuraram para cumprir exigências no estado de trabalho em relação à lei de cotas. Minha mãe conta que ao fazer parte de uma equipe de agora dirigir, o destino das pessoas com deficiência não tinha muita coisa a ser feita. Na visita ao município de Candeeiro de João Maria, Rondônia, conversando com um amigo, ele falou: Deusa, toda a classe política de Rondônia te conhece, seu trabalho. Sabe o que aconteceu? Por que você não cria uma associação e dá continuidade dos seus projetos? Minha mãe ouviu atentamente e falou: uma associação não, quero criar uma federação que congregue todas as deficiências e o estado todo. Mas eu preciso falar com meu filho, Mário. Daí, deu-se início a um planejamento de um sonho que mais tarde virou realidade. Minha mãe resolveu contar o que tinha ocorrido, falar dos projetos interrompidos e resolveu escrever os 483 dias da história do deficiente físico de Rondônia. 7 dias antes do lançamento do livro, houve nas dependências da FATEC, Faculdade de Administração, uma exposição dos escritores de Rondônia, realizado pela Academia Rondoniense de Educação, e o livro de Dona Deusa foi convidado para ser exposto, mesmo antes do 4 de 2000. Em 26 de 5 de 2001, a FASÉ, Fundação de Assistência Social do Estado de Rondônia, realizou em Guajará-Mirim um encontro dos 52 prefeitos do município de Rondônia e convidou minha mãe para falar neste evento. Ela aproveitou a oportunidade e falou para os prefeitos sobre a inclusão das pessoas com deficiência, para criarem uma divisão dentro de cada município ocupada por um PCD. Era a primeira vez que falava sobre deficientes para os prefeitos. Neste momento, fomos conquistando espaço. Uma equipe pequena, mas comprometida no esporte, na assistência social e na educação. Neste momento, a FEDE passou a ser reconhecida pela sociedade como uma entidade de utilidade pública federal que trabalha as 4 classes de deficiência e o estado todo. E em agosto de 2001, veio o convite para o Seminário Interestadual sobre Educação de Surdos. Seria realizado na Universidade do Rio de Janeiro. Minha mãe, ao chegar no evento, solicitou um stand para fazer a exposição do material de divulgação do trabalho realizado pela FEDE Rondônia. Recebeu a ajuda de seu filho Wilton Júnior, que se encontrava fazendo um curso na cidade do Rio de Janeiro. Conseguiu alugar mesas, televisão e DVD. Revelou as fotos em PCDs e foi um stand muito visitado neste evento. Na cidade de Ji-Paraná, em Rondônia, começou a observar os rapazes lindos, bem vestidos, todos com deficiência. Voltando a Porto Velho, me chamou e passou a sua ideia de promover um desfile de moda com pessoa com deficiência. De imediato, reuniu um grupo, teve a parceria da Berta Zuleika, Helena Campanari, pessoas ligadas ao mundo da moda e de eventos, conseguiram parcerias em lojas, casa de modas, foi maravilhoso. Foi realizado
a campanha da acessibilidade, sendo assinado o termo de adesão pelo prefeito da época com o slogan "Faça parte desse exército". Na mesa das autoridades estava a presidência da FEDER, Thelma Araújo. Ainda em 2004, minha mãe recebe de minhas mãos o título de presidente de honra da FEDER, e a partir daquela data, Dona Deusa representava a FEDER em qualquer evento, em palestras, em implantações de outras associações pelo Brasil ou no exterior. E em seguida, recebe das mãos da presidência da FEDER, Thelma Araújo dos Santos, a placa de amigo da pessoa com deficiência. Findada esta etapa, voltamos para o trabalho da FEDER com a parceria dos artistas plásticos Rita Queiroz, que ofereceu sua colaboração através de curso de pintura para os deficientes auditivos. Nesta época, começou uma das melhores fases para as pessoas com deficiência auditiva. Iniciou um entrosamento entre eles e a euforia de descobrir o mundo artístico. O livro, O Dia Seguinte, conta o início de uma nova história. O que aconteceu em 1999, onde deu início no dia seguinte à saída dos diretores da associação. Você que acompanhou a história, lembra-se, esta é o na FATEC em Porto Velho, escolheu para a defesa do TCC a pessoa com deficiência, escreveu políticas públicas para portadores de deficiência e todos os colegas falaram o que tem o PCD com a administração. Ela respondeu tudo: inclusão no mercado de trabalho, através da letra de cotas, defesa dos direitos e divulgação dos direitos. Defendeu, foi aprovada e publicada no Clube dos Leitores, e-book. Proferiu palestras em quase todos os municípios de Rondônia, em diversas áreas, e em 2006 organizou e realizou a primeira Conferência Estadual da Pessoa com Deficiência dentro da FASER, Rondônia, sendo o relatório publicado na íntegra nos Anais Nacional. Participou da primeira e segunda Conferência Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência em Brasília, Distrito Federal. Minha mãe, sempre envolvida no movimento cooperativista, participou do 13º Congresso Brasileiro de Cooperativismo e o primeiro Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo, realizado em Brasília, Distrito Federal, recebendo a medalha Ministro Roberto Rodrigues. Dona Deusa, sempre em busca de divulgar o movimento dos direitos da pessoa com deficiência, alusão aos relevantes serviços prestados às pessoas com deficiência. Em 2016, foi o auge para Dona Deusa. Ela recebe da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia a medalha do Mérito Legislativo, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia. A solenidade da entrega da medalha por indicação do presidente da Assembleia Legislativa. Neste momento, alguns conselhos, como do idoso, da mulher, da assistência social, homenagearam Dona Deusa com placas, eventos e jantares. Cada homenagem, ela ficava mais emocionada e agradecida. Mas o trabalho tinha que continuar e ser concluído. Tudo foi contado no livro Isto é Só o Começo, em 2017. O para-atleta Olímpio Ferreira falou: estou representando o para-atleta Edson Cavalcante. Findando, faz pronunciamento que emocionou a todos. Dia 11 de setembro de 2021, foi realizada a segunda Assembleia Geral da FEDEG. Neste momento, a vereadora propositora do título fez a entrega do certificado de moção de congratulação na Câmara dos Vereadores de Formosa, Goiás. No dia 10 de dezembro de 2021, a equipe da FEDEG, composta de mim, Dona Deusa, e o secretário de Cultura, Sr. Ângelo, fomos convidados pelo professor Renato para ministrar uma palestra na UEG sobre as pessoas com deficiência para os alunos. Ainda tinha surpresa. Nas homenagens do dia 5 de novembro de 2022,
minha mãe foi homenageada pela Câmara Brasileira de Cultura com o título de Comendadora Filântropa pelo trabalho realizado em Rondônia com as pessoas com deficiência, em Campina Grande, Paraíba. Homenagem recebida na noite de 12/3/2023 em Natal. Novamente, minha mãe repete: obrigada, Senhor, por não ter nada para pedir e tudo para agradecer. Minha família é tudo.